Olá, meus prezados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Deus abençoe você que nesse instante mais uma vez nos assiste. Estamos aqui para compartilharmos da palavra de Deus mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa lição deste trimestre, né? Estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lições bíblicas. Hoje estaremos estudando a lição, obviamente, no próximo domingo, melhor dizendo, a lição de número 6, 10 de maio de 2020, que tem como título o tema A Condição dos Gentios sem Deus. Esta é a nossa lição de número 6. Deus abençoe você que nesse instante acompanha aí a nossa grande EBD, chegando até você por meio da internet, das redes sociais. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, onde tem o nome inscrever, dê o like, acione aquela campainha para que todas as vezes que eu postar o vídeo você possa receber aí no seu aparelho, no seu canal, aí na internet, tá bom? E que Deus possa abençoar você. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com os irmãos e vamos juntos participar da Escola Bíblica Dominical. Estamos impossibilitados de nos reunir, como todos são sabedores da situação, né? Todos são sabedores, mas por meio das redes sociais, a internet facilitou esta comunicação. Deus abençoe. Vamos para a nossa lição de número 6, então 10 de maio, o tema A Condição dos Gentios sem Deus. O texto áureo, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 11. Efésios 2:11. A verdade prática nos diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Louvado seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se registrada em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e também Romanos capítulo de número 4, versículo 12 até o versículo de número 14. Nós estaremos estudando aí na lição, e a lição tem como leitura bíblica estas referências e você pode acompanhar aí. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. A nossa parte introdutória, na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12. É importante, meus irmãos, nós entendermos a questão dos gentios, porque eles não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso não eram herdeiros das promessas. E a epístola de Paulo aos Efésios mostra a condição da posição gentílica, que eram incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, nesta lição, conforme a nossa lição bíblica, nesta lição temos a oportunidade, meus prezados irmãos, de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto ele carece da graça e da misericórdia divina. Então aqui nós vamos estar estudando na sequência aqui da epístola de Paulo aos irmãos de Éfeso, aos Efésios, e um dos assuntos principais da nossa lição, a questão dos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram todos os povos que não são judeus, que não faz parte da descendência de Abraão, né, da linhagem de Abraão, os filhos da promessa, né? São todos aqueles que não são hebreus, não são judeus, portanto, gentios. E Paulo está escrevendo aqui aos irmãos de Éfeso a respeito da vida deles como gentios que outrora eles eram
e agora na situação como filhos de Deus. Então nós estaremos estudando nesta lição, uma lição muito rica, em que nós estaremos estudando tópicos por tópicos dentro da carta aos Efésios. E o primeiro tópico da nossa lição, chamados incircuncisão. Na verdade, na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Aqui dentro da nossa lição, nós observamos a respeito desta questão dos incircuncisos. Portanto, todos os descendentes de Abraão, eles eram circuncidados. A palavra de Deus, inclusive, nos diz aqui em Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 10, a nossa lição, ela fala claramente, e nós vamos ver dentro aqui de Gênesis, capítulo de número 17, versículo 10, a respeito da questão do macho que deveria ser circuncidado. Então nós vamos aqui para o nosso primeiro subtópico da nossa lição. O nosso tópico se divide em 4 subtópicos, né? São 4 subtópicos dentro desta importante lição, e nós estaremos estudando o primeiro subtópico da nossa lição, o conceito de circuncisão. Circuncisão, remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, e era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então, nós olhando aqui a questão de Gênesis 17, 10, fala que este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Então, determinação de Deus a respeito de todos os descendentes de Abraão, da aliança que Deus fez, do pacto que Deus fez com Abraão, o pai da fé. Quando Deus chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, não dá para nós entrarmos nesse assunto aqui, fez-lhe promessa, quando na verdade a Bíblia diz, Deus falando a Abraão, que na pessoa de Abraão seria bendita todas as famílias da terra, porque de Abraão haveria de nascer o Salvador da humanidade, Jesus de Nazaré. Portanto, Deus estava aqui já tratando com a questão do povo de Israel, já separando Israel como a nação eleita de Deus, separada por Deus para ser exemplo na terra, e deste povo, desta nação, nascer o Salvador. E aqui Deus já estava trabalhando com relação à separação, com relação à aliança e outras exigências de Deus. E com relação à circuncisão, em Gênesis capítulo 17, no versículo 11, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Era o concerto da aliança, era o pacto, e aí havia este sinal, né? E o sinal seria a circuncisão na carne, no prepúcio de todo macho, conforme reza a Bíblia Sagrada e de acordo com o nosso estudo, nosso ensino. Então, todos os descendentes de Abraão, os hebreus, eles eram circuncidados. Aqueles que não fossem circuncidados, que obviamente não seria da nação dos hebreus, e, portanto, seriam incircuncisos, ou seja, seria gentil, separado do pacto, separado da aliança. O procedimento era realizado no 8º dia de vida, diz a nossa lição, e também diz a palavra de Deus, dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado, no versículo de número 12, diz: o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então aqui tinha as exigências para aqueles que eram estrangeiros, que não eram hebreus, mas estava morando ou residindo junto com o povo hebreu. Na sequência, quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. E quando a gente olha a questão do incircunciso, de maneira mais clara, também um exemplo na Bíblia, nós podemos citar o exemplo de Davi e o filisteu Golias.
quando em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 26, a Bíblia Sagrada nos diz ali que quando Golias estava atacando a nação de Israel, Davi ainda era jovem, mas ele foi usado por Deus e terminou derrotando o gigante Golias. E no versículo 26 de 1 Samuel, capítulo 17, diz o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Então nós vimos aqui, encontramos Davi naquela hora perguntando quem era aquele incircunciso, que no caso era o Golias, que estava afrontando o exército do Deus de Israel. E na sequência, em Gênesis capítulo de número 17, versículo 14, diz mais: e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Então, estava aqui as exigências de Deus com relação à circuncisão. E vamos estudar muito isso aí, essas duas palavras dentro da nossa lição, a circuncisão e a incircuncisão. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então era uma separação por meio de um sinal na carne, a circuncisão. Vamos agora para o nosso subtópico 2, o significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso apontava para a santificação. Olha, sempre a preocupação de Deus foi fazer com que o seu povo fosse santo, não no sentido de perfeito, santo, porém, no sentido de estar separado. É o que Deus tratou para conosco e exige de nós. Inclusive, com relação à santificação, nós encontramos lá em algumas informações importantíssimas a respeito disso aí. Primeiro, a santificação na vida do crente, na vida do salvo. Nós queremos meditar um pouquinho dentro dessa palavra, a santificação, trazendo mais para a nossa aplicação pessoal. Na vida do salvo, ela é um processo progressivo. Por que progressivo? Porque a gente não alcança de uma hora para outra, de uma vez só. Ela é aos poucos, ela não é instantânea, como é o caso da justificação. Conforme Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus. Isso ocorre no momento em que nós nascemos de novo, nos tornamos justos, nós somos justificados. Então essa justificação, ela é instantânea. Já a santificação, ela é um processo, ela é progressiva, é dia após dia. Ou seja, ela começa a partir do novo nascimento, conforme João capítulo 3, e ela é progressiva, porque hoje nós temos que ser mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Então, por isso que é um processo, que nós estamos em processo de santificação. Porque nós estamos em obras, nós estamos sendo trabalhados, diz a palavra de Deus. Quando nós olhamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, aperfeiçoará a boa obra. Então, se aperfeiçoar, nós estamos sendo trabalhados por meio da santificação, sendo trabalhado por Deus através de Cristo. Então, santo na Bíblia significa separado, não significa perfeito, e sim separado. O crente está no mundo, mas não pertence ao mundo, como disse Jesus na oração do Pai, ou seja, na oração lá em João 17, ele orando ao Pai, ele diz: Pai, eu rogo não para que tu os tires do mundo, mas para que tu os livre do mal, para que tu os livre do maligno. Então estamos aqui estudando o nosso segundo subtópico da nossa lição. Então, na sequência diz: como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao escolhido. Então nós
observamos aqui a questão da sexualidade depravada no meio dos Efésios. Paulo estava escrevendo aos irmãos a respeito disso aí quando eles estavam ainda vivendo nos rudimentos do mundo. E aí a questão dos gentios que viviam uma vida de total corrupção, práticas voltada principalmente à sexualidade depravada. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, irmão, dentro dessa questão da sexualidade, nós observamos aqui uma coisa. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a palavra de Deus, ela não está mandando você fugir do diabo aqui. Ela está mandando você sujeitar a Deus, se entregar a Deus, obedecer a palavra de Deus. E o diabo é que vai fugir do crente que obedece e guarda a palavra de Deus. Porque o único pecado que a Bíblia Sagrada ela nos manda fugir, irmão, é justamente da imoralidade sexual que está dentro da sexualidade depravada. A Bíblia Sagrada ela nos manda fugir. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 18, a parte A, a Bíblia diz: fugir da prostituição. A ordem aqui é fugir. Então, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, Tiago, Deus, por meio do Espírito Santo, e escrevendo Tiago, na sua epístola, ele diz que nós devemos sujeitar a Deus e o diabo fugirá. Mas agora aqui, com relação à prostituição, a Bíblia está mandando nós fugir. Então, é a única parte na Bíblia, é o único momento na Bíblia que a palavra manda nós fugir é da imoralidade sexual. A Bíblia diz que todo pecado, como comete, é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. E Deus aborrece, Deus abomina isso aí. Então, mais importante do que é importante nós entender esta palavra. E com relação à prostituição, com relação a fugir, está dentro também de uma vida de vigilância. É importante que nós, nessa vigilância, nós venhamos entender o que está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 41, quando Jesus ele diz aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia está mandando vigiar e orar. Então, mais importante do que orar é vigiar, porque não adianta você só orar e não vigiar, irmão. Tem muita gente orando muito e vigiando nada, e muitas pessoas sendo fracassadas. A Bíblia Sagrada manda nós vigiar e orar. Temos que ter cuidado, em nome do Senhor Jesus, tá? Então, com relação à prostituição, manda nós fugirmos. E está dentro aqui da questão da sexualidade depravada, abordando aqui algumas informações dentro desta parte de suma importância. Nós vamos aqui para o nosso último parágrafo aqui dentro do nosso segundo subtópico. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, eles, observando aqui a questão da situação dos gentios que não eram circuncidados, que ainda não fazia parte da aliança, eram muito desprezados, né, por causa da circuncisão. Eles eram desprezados, os judeus evitavam até comer na mesa com eles. Vamos para o nosso terceiro subtópico, vamos adiantando aqui esta maravilhosa lição. Deus abençoe você em qualquer parte do nosso estado, nosso Brasil e no mundo, onde nós temos muitos irmãos que moram em tantos outros países e até acessam ao nosso canal, assistem a Escola Dominical. Deus abençoe, um forte abraço a todos vocês em nome de Jesus. Terceiro subtópico, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Então, a circuncisão dos judeus era na carne. Mas agora Paulo estava abordando a questão da circuncisão do coração, do espírito. É onde Deus quer, né? Porque, na verdade, mais adiante, nós vamos aqui no nosso segundo parágrafo da nossa lição, do terceiro subtópico, diz: a boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Ou seja,
Dentro disso aqui, Paulo está destacando a questão da circuncisão do coração, porque a mudança ela começa no interior, irmãos, e o seu reflexo é no exterior. Muitas pessoas falam assim, a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Por que Deus se preocupa mais com a questão do interior do que o exterior? Porque Deus, Ele conhece nosso coração. Ele conhece a minha vida, Ele conhece nosso pensamento, Ele conhece todas os nossos pensamentos. Deus conhece o interior. O homem conhece só o exterior, mas Deus conhece o interior. E a mudança tem que ser dentro do coração. Quantas pessoas faziam a circuncisão na carne, porém mantinham uma vida de total rebelião e rebeldia contra Deus? Quantos que não morreram por causa da desobediência e eram circuncidados? Mas a circuncisão que tem que ser no coração, por meio do novo nascimento espiritual, como Jesus disse a Nicodemos, é isso que vai fazer com que nós venhamos ter uma garantia, uma certeza de uma vida eterna com Cristo. Porque a importância do interior para Deus? Porque Deus não olha para o homem como o outro olha. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus olha para o coração. Ele falou isso aí para Samuel, quando ele foi ungir Davi, lá na casa de Jessé, o belemita. Ele falou para Samuel, Samuel, não atente para a sua aparência, porque eu não vejo como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, eu vejo o coração. Deus olha para a intenção do coração. Glória a Deus. Tem coisas, irmãos, que parece para os homens, parece, mas para Deus não parece ser nada. Tem coisas que enchem, como diz o pastor Aguinaldo Betti, tem coisas que enchem o coração dos homens, mas não enchem o coração de Deus. E tem muitas coisas que para os homens não parece e para Deus é. Então é por isso que Deus olha para o coração. Então é isso que tem que acontecer na vida de cada pessoa ao decidir a Cristo, que esta circuncisão seja a circuncisão do coração, para a glória de Deus. Vamos aqui mais adiante da nossa lição, vamos para o nosso quarto subtópico, a circuncisão na nova aliança. Mais abaixo um pouco diz, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Glória a Deus. É o que Paulo está destacando aqui, inclusive lá em Atos capítulo 15, versículo 28, diz, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aqui nós temos aqui uma pequena reflexão a respeito, repetindo, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto sob a orientação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que orienta, é Ele que conhece, é Ele que trabalha para aperfeiçoar, Ele que trabalha no coração do homem. Então em Atos 15, 28 diz, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E por que os apóstolos aqui escrevem, por que Atos Apóstolos, escrito por Lucas, ele escreve dizendo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E por que não a nós e o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que tem a prioridade, Ele que é Deus. O Espírito Santo sem Deus, ou seja, sem nós, ele continua sendo o Espírito Santo, ele continua sendo Deus. Mas nós, sem o Espírito Santo, não somos nada. Deus não precisa de mim para ele existir, não precisa de você. É por isso que o apóstolo aqui ele destaca de forma bem clara, pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós. Primeiro, porque Deus trabalha em consonância, em parceria com o homem. Em tudo Deus trabalha conosco. Até quando foi para criar o homem, ele disse, desçamos e façamos o homem à nossa imagem, Gênesis capítulo 1. E desçamos e façamos o homem à nossa imagem. Deus trabalhando, a Trindade trabalhando na criação do homem, como obra-prima das mãos de Deus. E agora nós encontramos aqui o Espírito Santo e a nós, pareceu bem ao Espírito Santo. Deus trabalhando em parceria. Por que essa parceria? Porque o Espírito Santo, ele tem a primazia, ele é independente de nós, ele é Deus. É Ele quem tem a liderança, é Ele que lidera, é Ele que orienta, é Ele que conhece. Uma coisa interessante, quando a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, onde Paulo e Silas estavam fazendo a viagem missionária,
E a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles programaram para viajarem para Bitínia, para pregar o Evangelho. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiram ir para Bitínia porque foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar em Bitínia. E eles foram para outra região, né? Até chegar a Troade, depois onde tiver a visão, onde passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí depois eles vão lá para Filipos, lá é chicoteado, é preso, liberta uma jovem pitonisa e vão para a prisão. E lá na prisão eles são chicoteados antes, à meia-noite canta, Paulo e Silas são libertos da prisão, o carcereiro é salvo. Então por que Deus impediu, por meio do Espírito Santo, impediu que Paulo fosse para Bitínia? Porque o Senhor, o Espírito Santo, é que conhece o lugar, o campo missionário. Ele sabia que seria lá em Filipos, onde haveria de ocorrer grandes milagres, como na verdade ocorreu na viagem de Paulo. Aconteceu ali a salvação de Lídia, a libertação da pitonisa, daquela jovem pitonisa que tinha um espírito de adivinhação, e o próprio carcereiro que foi salvo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que estava no controle, na liderança, na direção. É Ele que conhece. E nós devemos viver na direção do Espírito Santo de Deus. Quando a gente procura viver na direção do Espírito Santo, as coisas dão tudo certo. Mas quando a gente quer adiantar os ponteiros, as coisas terminam não dando muito certo. E às vezes a gente cria muitas situações na nossa vida, muitos problemas, e a gente fica colocando culpa em Deus, colocando culpa no diabo. E quando muitas das vezes nós estamos colhendo consequência das nossas ações que nós praticamos ou cometemos fora da direção de Deus. Vamos, meus amados irmãos, concluindo e fechando aqui o nosso subtópico. Nós vamos avançando aqui na nossa lição. Então nós vamos agora aqui para o segundo tópico da nossa lição, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte aqui do nosso segundo tópico da nossa lição, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios quando diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Naquele tempo, né? Passado, estávamos sem Cristo, separados, distante, com relação aos irmãos de Éfeso. Voltando-se para nós, quando nós vivíamos no mundo sem paz, sem alegria, sem esperança, vivendo de acordo com os rudimentos deste mundo, né? O sistema do mundo, que jaz no maligno, diz a Bíblia, e nós estávamos desgarrados como ovelha do aprisco. Mas pela graça de Deus, a bondade de Deus nos alcançou e hoje estamos aqui adorando e servindo a Deus. Paulo estava destacando aqui essa observação aos irmãos ali da cidade de Éfeso, tá? Nosso primeiro subtópico, né, do tópico 2 da nossa lição: uma vida sem Cristo. Muito triste, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Era a situação que se encontrava o povo, os gentios ali da cidade de Éfeso, né? Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus, ela nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fiquem, avançando para as que estão diante de mim. Então, com relação aqui à memória do passado, onde Paulo, aqui na nossa lição, diz que ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz a memória que naquele tempo, seja passado. Mas Paulo aqui não está destacando o passado no sentido de nós termos saudade do passado, mas para nós vermos como nós éramos, o que nós hoje somos e o que o futuro nos aguarda em Cristo Jesus. Porque até mesmo Paulo, quando nós destacamos aqui em Filipenses, ele fala que uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Paulo estava falando com relação ao passado, e quem gosta de passado é peça de museu, né? Nós não estamos aqui para nós vivermos no passado, estamos aqui vivendo o presente
com o olho no futuro. Por quê? Como eu falei na lição passada, é semelhante ao motorista que está dirigindo um veículo e diante dele nós temos o quê? O para-brisa, que é muito grande a visão. E temos na retaguarda o retrovisor para vermos a retaguarda. Então, o equipamento, o aparelho para olhar o passado é menor do que o farol, do que o para-brisa que está adiante, onde dá uma visão maior. Então, nossa visão maior é à frente e não atrás. Mas Paulo estava destacando aqui com relação à vida que outrora viviam e hoje servindo a Deus, quando antes estavam, antes da regeneração, antes de nascer novamente, vivendo no paganismo, e hoje servindo a Cristo, servindo a Deus. Então isso indica, aqui na nossa lição, que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação, que também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele de sua obra. Por que eram indiferentes? Porque eles estavam mortos no pecado, né? Todos aqueles que estavam distantes de Cristo, mortos no pecado. É isso que a palavra de Deus nos diz, porque estavam mortos nos delitos e pecados. Uma pessoa que está morta, ela não se mexe, ela não sente, ela não grita, ela não age, ela não fala, conforme a palavra de Deus, né? Então, por isso que era uma vida sem Cristo, distante, desgarrado como ovelha, mas agora servindo a Deus, olhando para a frente, para o autor e consumador da nossa fé. O nosso segundo subtópico, separados da comunidade de Israel. Era a situação em que outrora viviam, e nós, distante também dos caminhos do Senhor, vivendo nos rudimentos do mundo. No versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Essas desvantagens, eles estavam excluídos não só dos símbolos eternos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Isso aqui, meus irmãos, a questão do povo escolhido, o povo de Deus, o povo de Israel, existe os gentios, existe os judeus, mas existe entre gentios e judeus, existe a igreja do Senhor Jesus, que é formada por gentios e judeus, todos arrependidos de seus pecados. Então, entre os judeus e os gentios está a igreja de Cristo. Deus não nos chamou nos chamou os gentios para serem judeus, mas ambos para serem a sua igreja, porque dos dois povos ele fez um. Está lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo 14, não está na lição, mas diz o seguinte, Efésios 2 e 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ambos os povos, gentios e judeus, fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, o pecado, e a incircuncisão. Então Deus derrubou a parede do meio, que havia essa separação entre gentios e judeus, e desses dois povos fez um, a igreja do Senhor Jesus. Quando a trombeta tocar, não é gentios que subirão, não é judeus que subirão, mas a igreja do Senhor Jesus, lavada, remida, comprada com o precioso sangue do Cordeiro. Comprado com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. Não sangue de touros, de bodes, mas com sangue de Cristo. Glória a Deus. E na sequência, mais abaixo, o último parágrafo aqui do nosso tópico, subtópico. Entretanto, o que os gentios, diz aqui a nossa preciosa lição, né, meus irmãos? O nosso último parágrafo. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Olha aqui a oportunidade, olha a porta aberta. Deus é tão bom que abriu esta porta. Então a esperança dos gentios que eles precisavam saber era de que por meio de Cristo, não era por meio de uma outra pessoa, por meio de Cristo, como diz Paulo, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Eles também se tornariam agora descendência de Abraão por meio de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, lá em Gênesis 12,
Em ti serão benditas todas as famílias da terra, na pessoa de Abraão. O nosso terceiro subtópico, alienados aos pactos das promessas. Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabeleceu com os patriarcas israelitas. Esses pactos eram as alianças. E aqui cita 3 alianças. O pacto, primeiro, a aliança abraâmico, por meio de Abraão. O pacto mosaico, que foi por meio de Moisés, Deuteronômio 28. E o pacto davídico, que foi o segundo rei de Israel, Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 a 16. E esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Mas agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. E de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa graça de Deus, por meio, como diz aqui a nossa lição, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Eu e você. Antes estávamos desgarrados, éramos gentios, mas nós nos arrependemos e abraçamos o Senhor Jesus. E por meio do sangue de Jesus, nos tornamos herdeiros da promessa, da maravilhosa promessa de Deus. Era Paulo destacando aos gentios, aos efésios, da vida que outrora viviam e o valor importantíssimo do que eles estavam vivendo naquela época. E transportando para a nossa atualidade, é o gozo em que hoje nós, como Igreja de Jesus, estamos vivendo. Graças ao sangue de Jesus. É por isso que quando nós olhamos lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, não está na lição, essa referência bíblica, mas a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, não adianta querer ter comunhão se você não está andando na luz com Jesus. Andar na luz, como Ele na luz está, Jesus. Aí nós teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é apenas a metade, mas de todo o pecado. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Vamos aqui, meus amados irmãos, aqui nós vamos agora para o nosso terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Vamos aqui para mais um tópico da nossa lição. Este já é o último tópico, né? Sem esperança e sem Deus. O nosso primeiro subtópico, desprovido de esperança. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, ou seja, morreu, acabou. Eles não tinham esperança. Eles não havia neles a esperança de uma vida após a morte. Eles estavam vivendo, a gente vive conforme o que a gente aprende. E eles haviam aprendido ali, dentro da filosofia grega, de que, na verdade, não havia nenhuma possibilidade de uma vida pós-túmulo, ou seja, após a morte. É como se fosse o cão, o cachorro, a cadela, morreu, acabou. Mas não é bem assim. Para o ser humano, não. Nós somos tricotomos, temos espírito, temos alma e corpo. Temos Jesus que morreu na cruz. Por causa de quê? Por causa de uma vida eterna, com Ele que o homem está convidado. Então existe vida após a morte, existe vida após o túmulo. Está lá em Atos 17, 18, 32, algumas referências. Então eles viviam desprovidos de esperança, não tinham esperança. E com relação a essa questão da esperança, mais adiante nós vamos ver algumas observações com relação a isso aí. Então, além dessa questão, embora Deus estivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinha em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma,
O gentio desprovido dela padecia de medo e incertezas, diz o nosso comentarista aqui. Não tinha esperança e por esta razão padeciam de medo e de incerteza. Porque quando a pessoa tem esperança, o próprio comentarista aqui fala, a questão da âncora, da alma, estará segura, todos sabem a importância de uma âncora. Então quando a gente tem a esperança, a gente sofre, mas é um sofrimento com anestesia. Agora, quando não tem esperança, o sofrimento é terrível. A palavra de Deus, ela nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Por que você é paciente na tribulação e persevera na oração? Por causa da esperança. A esperança nos leva a isso, nos leva a uma vida de paciência e de oração. Mas quando nós não temos a esperança, dificilmente nós teremos essas duas outras coisas, a paciência e a oração. E com relação a esperança, é importante nós destacar aqui que existe 3 tipos de categorias de pessoas com relação à esperança. Nós temos o primeiro grupo de pessoas, que são aquelas que não têm mais esperança, que já morreu todas as suas esperanças. Nós temos o segundo grupo de pessoas, ou segunda categoria, que são aqueles que têm uma falsa esperança. Por quê? Porque eles confiam nas riquezas, no seu poder, na sua sabedoria, no seu intelecto, confia na sua cultura, confia na sua posição social, confia nas suas posses. Então eles têm uma esperança, mas uma esperança falsa. Por quê? Porque eles confiam em coisas que são materiais. E as coisas materiais, elas se acabam. A riqueza, o ladrão rouba, o ferro destrói, a tarça. Essas riquezas aqui, elas se acabam aqui. Mas as riquezas celestiais não, elas são eternas. Glória a Deus. Lá no Salmo 20, versículo 7, o salmista falou, uns confiam, olha aqui para você ter uma base aqui, como é que é a esperança falsa do homem, daquele que se confia nas coisas materiais. Uns confiam em carros, diz o salmista, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então nós confiamos não em cavalos, nem em carros, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que nele confia. Glória a Deus, glória seja dada ao Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, e não no seu poder, no seu braço de carne. E o terceiro grupo de pessoas são as pessoas que não acreditam no ditado que diz que a esperança é a última que morre. Quem é este povo? Nós, os crentes em Jesus, os servos de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande ou das suas muitas misericórdias, nos gerou de novo para uma viva esperança. Não é uma morta esperança, é uma viva esperança que nós temos. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, pela ressurreição. Por que a nossa esperança é viva? Porque Cristo está vivo. Se Jesus não estivesse vivo, nossa esperança seria morta. Nós estaríamos talvez no segundo grupo, na segunda categoria de esperança. Mas a nossa esperança é viva porque Cristo está vivo. É como diz Paulo, se Deus não ressuscitou Cristo de entre os mortos, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Estamos perdendo tempo. Então era que Paulo estava trazendo aqui aos irmãos de Éfeso com relação à esperança. Que Deus abençoe seu coração, que você tenha esperança, continue firme servindo a Deus. Nosso segundo subtópico diz, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Mas ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Eles, na verdade, eles estavam sem Deus, mas eles eram politeístas, adoravam muitos deuses e eram idólatras. E por esta razão, eles estavam sem Deus no mundo. Adoravam Deus de pau, de pedra, de gesso. Deus que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam. E é importante, interessante essa colocação aqui, da questão sem Deus, conforme o pastor Aguinaldo. Ele fala que muitos procuram esses deuses que têm olhos, mas não veem, porque eles praticam as suas atrocidades, todos os seus atos pecaminosos, e não tem a quem prestar conta, porque os seus deuses não vê, e nem tem boca para repreendê-los,
Então muita gente procura esse tipo de deuses por isso, porque são cegos para não ver o que eles praticam e são mudos para reclamar, para falar ou para repreender pelas suas atrocidades. Mas, ao contrário desses que estão vivendo no mundo sem Deus, a igreja do Senhor, nós como crentes, nós temos um Deus que tudo vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Nós temos Deus que cuida de nós, ao qual nós um dia iremos prestar contas ao nosso Deus. Glória seja dada ao Senhor. Aqui já encerrando o nosso último tópico, o segundo subtópico. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então, toda essa questão de viver, que eles viviam sem Deus no mundo, graças a Deus, quando eram gentios, incircuncisos quanto ao coração, mas agora circuncisos no coração para Deus, todo esse quadro foi mudado. Diz aqui o comentarista, foi mudado, alterado pela intervenção dos desígnios de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Uma vez conhecendo Jesus, nós passamos a ter uma vida nova. Graças a Deus. Então, eles estávamos no mundo separado, mas conhecer a verdade, conhecer a palavra, passar agora a ser circuncisos no coração para Deus, onde Deus quer morar, onde Deus quer habitar. Que Deus abençoe. Aqui nós encerramos a nossa lição e a conclusão diz o seguinte: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Mas um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus, e bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Estávamos desgarrados, distante de Deus, porém fomos alcançados pelo braço forte da misericórdia. Hoje fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe, obrigado, fique com Deus, um forte abraço, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem, esta escola dominical, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém.